Em um mundo onde a lealdade era um pilar inabalável das relações, vivia uma jovem chamada Alice. Crescida em uma sociedade que valorizava a fidelidade acima de tudo, Alice sempre acreditou que o amor e a confiança eram os alicerces de qualquer relacionamento. Ela vivia um conto de fadas moderno com seu namorado, Daniel. Eles estavam juntos desde os 18 anos e eram o tipo de casal que todos invejavam, companheiros, cúmplices, melhores amigos. Agora, com 25 anos, Alice se via feliz e realizada ao lado de Daniel, com quem morava há alguns anos. Eles compartilhavam sonhos, planos para o futuro, e ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles se casariam e formariam uma família. Alice sentia que tinha tudo o que precisava em sua vida, mas, às vezes, questionava se isso era o suficiente. Uma inquietação silenciosa começou a crescer dentro dela, algo que ela não conseguia nomear. Então, tudo começou a mudar com a chegada de Mark, um novo colega de trabalho. Mark era diferente de qualquer homem que Alice já havia conhecido. Charmoso, atlético e cheio de vida, ele parecia exalar uma energia irresistível. Alice, que sempre fora fiel e compromissada com Daniel, não pôde deixar de se sentir intrigada com um novo colega. Eles começaram a conversar durante o horário de trabalho, e Mark rapidamente se abriu sobre seu estilo de vida único. Ele e sua esposa viviam em um relacionamento aberto. No início, Alice ficou desconcertada. Como poderia um casal equilibrar liberdade e confiança sem que a infidelidade destruísse tudo? Mas, à medida que Mark compartilhava mais detalhes, Alice começou a se perguntar se existia uma forma diferente de amar, uma que desafiasse as normas com as quais ela sempre foi criada. Apesar da estranheza, ela não conseguia deixar de pensar na ideia. E, aos poucos, o relacionamento aberto de Mark e sua esposa plantou uma semente na mente de Alice, despertando uma curiosidade que ela nunca havia sentido antes. Alice, por mais que tentasse reprimir seus pensamentos, começou a pensar no que poderia estar perdendo. Era verdade que amava Daniel, mas será que havia algo mais além da monogamia que ela poderia explorar? A tensão crescia em sua mente. Seria possível amar alguém e, ao mesmo tempo, experimentar outras conexões? Ela sabia que Daniel era tradicional e jamais aceitaria uma ideia como essa, mas a dúvida começou a corroer a sua tranquilidade. Decidida a sondar os sentimentos de Daniel, Alice sugeriu, de maneira casual, o que achava ser uma discussão hipotética sobre relacionamentos abertos. Como esperado, Daniel rejeitou a ideia imediatamente. Para ele, a exclusividade era fundamental em qualquer relacionamento, e a simples menção de tal possibilidade foi um choque. Alice percebeu a gravidade do que havia sugerido e recuou, afirmando que estava apenas curiosa e que não desejava seguir por aquele caminho. Contudo, a semente da dúvida já havia sido plantada. Daniel ficou mais atento, e a dinâmica entre eles começou a mudar sutilmente. O flerte entre Alice e Mark intensificou-se. Era algo inocente, pelo menos no início. Um olhar mais demorado aqui, um toque acidental ali, até que as mensagens trocadas fora do horário de trabalho se tornaram mais frequentes. Mark, sempre confiante e seguro de si, não escondia sua atração por Alice. Ele a provocava, testando seus limites, e ela, por mais que tentasse resistir, estava cada vez mais atraída por ele. Então, um dia, Alice cedeu. Daniel estava fora em uma viagem de trabalho, e Alice, após semanas de tensão emocional e física, encontrou-se no apartamento de Mark. O que havia começado como uma curiosidade sobre a vida diferente de Mark transformou-se em uma transgressão que Alice nunca havia imaginado cometer. Eles se envolveram fisicamente, e no momento tudo parecia emocionante, diferente, perigoso. Mas logo após o ato, o sentimento de euforia desapareceu. Alice sentiu um vazio profundo. O que ela achava que poderia ser libertador, na verdade, era frio e sem significado. Não havia conexão emocional, apenas o peso do erro que ela havia cometido. O que ela buscava em Mark não se comparava ao que tinha com Daniel. A culpa a consumiu instantaneamente, e ela começou a perceber que aquele momento de fraqueza poderia custar tudo. Quando Daniel voltou para casa, Alice tentou agir normalmente, mas algo estava diferente. Ele parecia distante, frio, como se soubesse de algo.
Foi então que a verdade veio à tona de uma maneira que Alice nunca esperou. A esposa de Mark havia entrado em contato com Daniel e revelado o que acontecerá entre Alice e seu marido. Daniel estava devastado. O choque e a tristeza nos olhos de Daniel partiram o coração de Alice. Ela tentou se explicar, implorou por perdão, mas Daniel estava irredutível. Para ele, a traição era algo imperdoável. Ele deixou claro que não havia mais espaço para reconciliação e que ela teria que seguir sua vida sem ele. Entregou a Alice um aviso de despejo, dando-lhe 30 dias para se mudar. Nos dias que se seguiram, Alice mergulhou em um estado profundo de arrependimento. Ela percebeu que havia colocado tudo o que mais valorizava em risco por um desejo momentâneo e impulsivo. Sem Daniel, sua vida parecia desmoronar. Ela acabou se demitindo do emprego, incapaz de continuar trabalhando ao lado de Mark, e voltou a morar com os pais. Cada dia parecia um peso, e a culpa era uma companheira constante. Alice buscou ajuda profissional para lidar com a dor que sentia, tanto pela perda de Daniel quanto pela consciência do erro que havia cometido. Meses se passaram, e a vida continuou. Daniel seguiu em frente, tentando reconstruir sua vida sem Alice. E Alice, por sua vez, lutava para encontrar paz consigo mesma. Ela sabia que reconquistar Daniel seria impossível, mas a cada dia tentava se perdoar por seus próprios erros. Essa história não tem um final de redenção tradicional. Para Alice, a verdadeira redenção estava em aprender a se perdoar, mesmo que nunca mais conseguisse recuperar o que havia perdido. Ela descobriu, da maneira mais difícil, que o desejo, quando não controlado, pode ter consequências devastadoras. E assim, com o coração pesado, mas com a esperança de um novo começo, Alice seguiu seu caminho, sabendo que a jornada para se reconectar consigo mesma seria longa, mas necessária. Fim.